Keila, só para continuar falando um pouquinho disso que você está dizendo, é uma atenção que a gente precisa ter na questão do funcionamento. Vamos dizer que todos já estão com o conselho constituídos, né? Hipoteticamente, todos os municípios estão. E agora, ok, lembra que Roberto vive repetindo para a gente, né, que as leis não bastam, os líderes não nascem das leis? É exatamente isso, porque assim, está lá constituído, está posto em lei, mas como é que ele funciona? E aí a gente precisa criar alguns mecanismos de pensar esse funcionamento. A gente precisa criar indicadores para a gente poder acompanhar se esse funcionamento está acontecendo. Como a professora Keila falou, é assim, eu quero que as pessoas participem, mas que momento eu faço as reuniões do Conselho Escolar? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Se a gente faz, por exemplo, a reunião às 7h30 da manhã, quem é que pode participar? A gente tem que começar a fazer essas perguntas para entender se esse funcionamento está sendo efetivo ou não. Porque 7h30 da manhã, quem está disposto a estar lá presente? Quem é que pode estar? Ah, são os professores, porque a gente faz na hora dos professores. Ok, mas o conselho é formado só por professor? A gente viu aqui na lei, está lá, agora tem uma composição que não é só os professores, que não são, aliás, desculpa, só os professores. Então, a gente precisa envolver mais gente. É um horário adequado para os demais funcionários, por exemplo, pararem, para poderem também vir e representar os seus pares às 7h30? Os pais podem nesse horário? Então, é um dos indicadores. Hoje, com essa forma remota que a gente está aqui, a gente tem oportunizado que as nossas reuniões sejam também de forma remota ou híbrida, ou a gente só está fazendo essa reunião presencial? Então, tudo isso que a gente está aqui falando são mecanismos para funcionamento, para garantir que ele funcione. Senão, a gente vai ter o que a Alba falou, o que Keila vem chamando atenção, e que a gente precisa prestar atenção, que é essa participação, que é assim, quem estava lá participou. E aí, na verdade, a participação é só de informação, é a participação informativa. A gente vai ter, né, Keila, depois um módulo que vai falar da família, da comunidade, que a gente vai estar convidando aí a Editora Moderna, tem um capítulo inteiro que fala disso, dos tipos de participação. Então, assim, que participação é essa? Que funcionamento é esse do Conselho Escolar? A gente tem que prestar atenção no horário, a gente tem que participar, quem é que... A gente tem que prestar atenção quem participa, se só o grupo de professores e o membro nato está decidindo, cadê as vozes dos outros que representam também o Conselho Escolar, que constitui o Conselho Escolar? Né? Aí é aquele caso que as pessoas falam assim, mas não adianta, porque só os professores que decidem, então a gente não pode mais permitir que isso aconteça, né, no funcionamento. Então, a gente está aqui lembrando vocês que a gente tem tarefas, a gente tem que constituir o conselho, se ele está constituído, a gente tem que revisitar esses atos normativos para ver se agora estão de acordo com a nossa LDB, e depois a gente ainda tem que dar um passo além. E agora, como é que ele está funcionando? A Ivan está colocando aí, chamando atenção, e que ele já trouxe, mas a gente está aqui reforçando por conta da oficina que a gente vai fazer, é a eleição. O conselho agora não é mais indicação. Mas na minha escola, a gente escuta muito isso, né? Aquele, aí as meninas todas ouvem a mesma fala. Mas na minha escola ninguém quer participar. A gente abriu lá e, assim, é muito difícil. Aí a primeira pergunta é, será que a gente está falando para essas pessoas e convidando as pessoas para fazer parte, tomar parte, ser parte do conselho, explicando para elas o que é ser conselheiro? Isso é importante que a gente faça esse exercício. Porque muita gente fala assim, quem quer participar do conselho escolar? Mas as pessoas, quando a gente conversa e vai à escola, falam assim, eu nem sei para que ele serve, eu nem sei se ele existe. E que ele trouxe muito bem, né? Que a professora Fátima ficou falando, toda vez que a gente participa e vê que a nossa participação teve uma efetividade, ali a gente quer participar mais. Então, assim, as pessoas estão sendo convidadas só para o informe? Estou fora. Estão sendo convidadas só para uma questão protocolar e assinar? Também estou fora. Mas eu estou sendo convidado para participar, realmente trazer a minha fala? O que a professora Fátima explicou, né? Que a representação é tornar presente o que estava ausente? Eu estou trazendo o que estava ausente para ser representado?
Então, a eleição é nesse sentido. Vamos eleger, mas antes da eleição tem que ter um processo. Que processo é esse? É um processo de sensibilização. É esse processo que a gente está fazendo aqui hoje. É fazer uma reunião que seja de formato remoto, presencial, híbrido, não sei, para que as pessoas conheçam o que é o conceito. Então, o primeiro chamamento é o de sensibilização. As pessoas precisam serem sensibilizados para que ocorra o processo eleitoral. Pode passar, Ivan. E aí, né, professora Márcia, nessa questão da participação, gente, a gente tem um problema sério de sociedade, né? A sociedade tem levado a se afastar desses processos, né? Pelas questões negativas da política partidária, de entender que política não presta, toda vez que tem política tem coisa errada. Então, a noção que a nossa sociedade tem de participação não quero me meter nisso, não. Né? Deixa isso aí é função para as outras pessoas. Quem tem que resolver os problemas é o diretor da escola. Não sou eu que tenho que resolver. Então, essa nossa ideia de coletividade, de coisa, né, comum, pública, isso ainda está sendo construído na nossa democracia frágil que ainda nós temos, bebê engatinhando. Né? Quando o Albert traz para a gente que tem que ser desde a educação infantil, que esse público participativo nós ainda estamos formando. E o que Márcia está chamando a atenção é como é que está sendo a formação desse público, né? Porque, assim, quando o Conselho trouxe estudantes, os nossos estudantes eles têm pouca participação. E lembrando que, em escolas que eu trabalhei, eram os avós que estudaram naquela escola que hoje traziam seus netos para a escola. Né? Então, se a gente vem numa constante, se a gente muda uma concepção de participação, né, nós vamos ter um público, daqui a pouco, um pouco mais qualificado. Agora, não querer participar, não estar, né, apto, achar que isso não é bacana, isso aí está na nossa sociedade. Né? E aí, como é que a gente muda isso num processo educativo? Né? E aí é isso que a professora Márcia está falando. Eu acho que esse é a grande função do Conselho Escolar. É preparar mesmo para o exercício da cidadania, né? No sentido de que, mesmo eu que não estou no Conselho Escolar, não fui eleita, mas eu tenho um representante, que é aquela nossa ideia também que nós ainda temos, né? Eu votei numa pessoa e acabou. Né? Não tem mais compromisso nenhum, pelo contrário, é ali que começa a questão do representado e do representante. E a gente pode ir trabalhando isso no micro, com a criança, de forma lúdica, da brincadeira, nós vamos constituindo essa ideia de participação. Mas hoje nós estamos com uma lacuna, né? De grandes lideranças, principalmente para as juventudes, né? Lideranças políticas, política no sentido humano, né, de converger, de ideias, de chamar. Então, a gente está com esse vazio mesmo de liderança participativa. Kélia, e a gente precisa prestar muita atenção nisso para que a gente não perca a democracia no nosso país. E isso a gente precisa estar muito atento, né, quando o Kélia traz isso, porque, assim, se a gente não convidar as pessoas para participar, tomarem parte nesse sentido, e realmente elas entenderem que fazer parte de alguma coisa é importante, a gente vai cada vez mais delegar. E se a gente delegar, como que ele acabou de falar, eu elegi a Keila e deixo a Keila ser a responsável por tudo, eu estou decidindo que ela pode falar o que ela quiser, porque eu deixei ela falar. E aí isso é muito perigoso. Porque, assim, isso é um alerta. Se a gente não exercer a nossa cidadania, o nosso elemento de participação, o nosso poder de fala, algumas pessoas vão decidir por nós. E aí, como que começa? Questões ditatoriais e tudo mais. É assim, porque você delega para alguém, então ele representa todos. Então, a gente não pode permitir isso. E aí, quando ele está chamando a atenção, e Alba falou muito bem isso, desde a educação infantil, a gente viu, por exemplo, uma experiência de uma escola que fez uma coisa brilhante. Eles construíram um cartaz
e colocaram lá que era para trocar a cor da escola lá, que estava permitido. E aí as crianças iam com o dedinho de tinta, na tinta, botava o dedinho, tinha 2 colunas, branco e azul. Aí as crianças que queriam branco, pintava lá o dedinho e colocava naquele cartaz. Aquilo ali era uma forma daquelas crianças estarem decidindo, escolhendo, né? E aí a professora, que tinha um poder de fala, tal, levou qual era a decisão daquela turma, enfim. Então, assim, a gente precisa começar em algum lugar. Onde? Na escola, esse exercício de participação, para mudar a história que a gente tem hoje de política, como o que ele falou. Por que, se a gente pegar lá os documentos históricos e ver, a gente passou um período muito de silenciamento nesse país. Então, vamos começar a mudar, já que a gente tem ainda essa oportunidade, tá? Então, quando a gente está aqui conversando com vocês, é nesse sentido. A eleição do Conselho Escolar precisa passar pelo fato das pessoas entenderem o que é o Conselho Escolar. É o primeiro motivo, senão ninguém quer participar. E aí vai delegar para qualquer um, para qualquer pessoa. Acho que a Márcia caiu, Keila. Ah, sim. E aí, pessoal, a gente agora vai passar para o momento da oficina. Queria saber se todos nós enviamos por e-mail o quadro de composição do Conselho Escolar, né? Queria saber se todos conseguiram pegar esse quadro. Ivan, para a apresentação aí, só rapidinho, só para eu falar com o pessoal aqui. Ok. Só para eu falar aqui com o pessoal essa dinâmica, né? Sim, querido, enviamos, Maiara, enviamos para todos os inscritos, todos os e-mails inscritos. Nós enviamos os quadros das apresentações, tá bom? Para todos os e-mails. Tem alguns e-mails que estão voltando, continuam voltando. Eu queria saber, gente, se vocês estão recebendo os e-mails do GAPSE, tá? Todos os e-mails nós já enviamos isso aqui, tá? Esse é o quadro, tá? Hoje da nossa oficina, quando nós vamos falar exatamente da composição dos nossos conselhos escolares, fazer as inferências, pensar como é que pode ser essa composição. O que nós hoje, o que é geral? O conselho escolar tem que ter esses representantes, né? Essas categorias. A hora que a lei agora trouxe uma nova palavra. Nós falamos segmentos, mas agora a gente vai precisar ir com aquilo que a LDB está falando, as categorias, né? Então, o seu conselho escolar tem que ter essas categorias. Agora, quem são essas categorias, né? Quais são os requisitos para cada categoria participar? Então, é importante que você tenha a sua lei, né? E quando você vai falar disso aqui, que Márcia vai começar a trazer, como é que eu componho esse conselho, eu preciso ir lá no meu marco legal e verificar como que é a composição do meu conselho escolar. Nós já temos o nosso quadro, quem não tem, por favor, a gente vai botar agora aqui no grupo para facilitar, mas é importante que todos tenham um quadro. Perfeito, porque assim, a gente pensou eu caí, gente, todo o formato dos nossos encontros vão ser sempre esse mais informativo, com um marco, né, teórico maior, e depois uma oficina. E aí, voltando aqui para a questão, como a gente estava dizendo, procurar na lei se já existe ou se ela não existe, a gente precisa constituí-la, é isso, assim, o que está posto lá? Se não tem as representações que estão postas hoje na alteração da LDB, a gente vai precisar adaptar, né, Keila? Porque tem alguns lugares, por exemplo, que a gente... eu não consigo lembrar todos os municípios que já falaram com a gente. Tem lugares que o conselho é só formado pelos profissionais da escola. Só tem professor e servidor. Não, a gente vai ter que olhar esses nossos documentos e verificar, tem estudante? Tem a comunidade local? Tem
os professores, e aí dentro daquela questão ali não é só o professor regente, tem também o orientador pedagógico, o supervisor. A gente vai ter que olhar se essas pessoas têm esse lugar lá dentro do conselho. Se não tem, é uma visita que a gente vai ter que fazer, e aí, assim, tem que alterar a lei, tem que alterar a resolução, a portaria, o decreto. É isso que a gente está chamando aqui, né? A atenção de vocês, procurar qual é o documento legal que existe. E se ele não existe, é preciso construir. Todo o conselho escolar, além desse documento maior, que é esse ato normativo que pode ser a lei, a resolução, a portaria, enfim, e aí a gente depois vai entrar numa outra seara, que eu, Keila, estávamos discutindo nos bastidores, porque, assim, lei sempre dá brecha. A gente precisa pensar nisso, né? Tem algumas leis, os advogados fazem muito bem isso. Eles sempre encontram uma brecha na lei que a gente não vê. E por isso que sempre existem algumas permissões, às vezes, porque elas são escritas de uma forma que depende da interpretação. No nosso ponto de vista, quando a gente lê lá no artigo 14, que a lei é constituída dos seus municípios, do seu ente federado, né? Município, estado e tal, a gente entende que os conselhos escolares precisam ser instituídos por uma lei. Mas como tem, assim, lei dos seus municípios e tal, mas ele não fala só do conselho, é uma lei de gestão democrática, pode ser que na lei maior do seu município, lá de gestão democrática, englobe todos os aspectos, de todos os mecanismos, aí vai falar lá da consulta pública para a eleição do diretor, da constituição do conselho escolar, das unidades executoras em alguns casos, tal, mas tem um outro documento, que é um outro ato normativo que vai detalhar o que está muito claro naquela lei lá, simples. Então, isso é uma questão que a gente vai fazer consultas no Ministério Público. Tem que, obrigatoriamente, aparecer a questão do Conselho Escolar em uma lei, ou qualquer ato normativo pode, porque tem uma lei maior. Aí, assim, qual seria a lei maior? O próprio PNE? Essa é uma dúvida que a gente tem. E a gente precisa fazer essas visitas, essas consultas lá nesses documentos. Então, primeira coisa é buscar quais são os documentos onde aparece a palavra Conselho Escolar de Constituição, né? Descubra onde está isso. Depois, assim, todo conselho precisa ter uma regra, e essa regra está posta onde? No estatuto, num regimento, né? Aonde que vai falar um pouco mais quais são as regras do seu funcionamento, da sua eleição, do período que ele existe. Então, aqui a gente precisa que vocês verifiquem no município, assim, cada conselho tem o seu, mas a partir de um documento unificado para o município inteiro. E aí, assim, no próprio ato normativo que institui os conselhos no seu município, traz, por exemplo, como anexo o estatuto ou o regimento. E aí lá é unificado. E aí as pessoas só vão trocar o nome do seu conselho e acrescentar uma coisa ou outra, ou não. A gente já visitou o município que cada conselho escolar tem o seu próprio estatuto, eles são completamente diferentes. Um permite que seja lá 3 anos, o outro fala que é eleição de 2 anos. Então, é isso que a gente está chamando a atenção aqui para vocês, que vocês busquem esses documentos, descubram se é um documento unificado ou se é um documento para cada escola. Por que a gente está chamando a atenção? Porque, por exemplo, se Keila... Só exemplo, tá, gente? Se Keila não olhasse esses documentos do município, por exemplo, e lá tivesse dito que era unificado, e cada escola que ela visita tem um diferenciado, esses conselhos escolares de cada escola estão ferindo uma normativa maior que é do seu município, tá? Ou o contrário, né? Se o município diz que todo mundo, que cada conselho pode constituir o seu, e está todo mundo igualzinho, e alguém fala assim para aquele, mas na minha escola a gente usa esse estatuto aqui porque mandaram para a gente, mas a gente não concorda. Mas se o seu município já permitia, na verdade, você fez um copia e cola. Então, é isso que a gente está chamando a atenção, que vocês visitem e se apropriem, em primeiro lugar, desses marcos legais para que a gente possa realmente ter esse grande laboratório no Rio de Janeiro. E depois
que Ivan vai aí falar um pouquinho dessa questão do repositório, e a gente vai ter uma grande experiência olhando um dos outros. Pode passar, Ivan. E aí, assim, lembrar que o conselho precisa ter esses assuntos imbricados lá, sendo discutidos, né? Tem que ter o financeiro também. Mas no meu município o conselho escolar não é uma unidade executora. Mesmo ele não sendo uma unidade executora, a gente tem que lembrar que qualquer aporte de recurso precisa passar pela discussão desse colegiado, porque a finalidade do uso do recurso é garantir o processo ensino-aprendizado e com o sucesso do aluno. Então, assim, não dá mais para a gente pegar e ter pessoas comprando, sei lá, móveis belíssimos para o gabinete do diretor, e isso não tem nenhuma correlação, por exemplo, com o processo de ensino-aprendizado do aluno. A não ser que o diretor consiga dizer que o colegiado entendeu que, como que ele muito bem diz o tempo todo, que a primeira porta de entrada da administração pública é ali a fala com aquele diretor, e o diretor consiga justificar que é uma forma de aproximar a família quando ele tem um ambiente mais acolhedor e tal. E isso vai modificar o processo de ensino-aprendizagem. Ok, então, assim, a gente está chamando a atenção que esse conselho vai precisar olhar para esse financeiro, mas também por questões administrativas e pedagógicas, né? A gente precisa pensar o conselho com isso. Na nossa legislação atual, fala desses aspectos ou não? Ele só fala da questão, sei lá, deliberativa, mas não diz para onde ele pode deliberar. É isso que a gente está chamando a atenção para vocês, para olhar os documentos com esse olhar. Pode passar, Ivan. Aí aqui a gente trabalhou na nossa primeira aula, a gente só trouxe para vocês relembrarem se isso também está lá dentro dos seus documentos legais, se eles aparecem, essas funções todas, né? Consultiva, fiscalizadora, deliberativa, pode passar, Ivan, não vou entrar nessa seara que a gente já discutiu, é só para relembrar aqui mesmo. A mobilizadora e pedagógica tem mais, né? Aquela trouxe lá também a propositiva, enfim. Então, assim, olhem para esses documentos para ver. E agora vamos nos atentar aqui na questão da composição, que a professora Keila está chamando a atenção para a gente, de acordo com o que traz a alteração da LDB, que é a Lei 14.644. A composição, ela precisa estar por categorias. E aí, assim, dentro das categorias tem os segmentos. Então, assim, qual é a grande categoria que ele está lá chamando a atenção? Dos profissionais da escola, por exemplo. Quem são os profissionais da escola, segundo essa alteração que ocorreu na LDB? São os professores, os orientadores, os supervisores e os administradores escolares. Aí, assim, de novo, a questão que deixa brecha na lei. Quem são os administradores escolares? Aí depende. Né? Lá em São João, sei lá, os administradores é uma equipe gestora, por exemplo. Sei lá, em Itaboraí, não, os administradores só são o diretor e o diretor adjunto. Entendeu? Quem é que são essas pessoas aqui? A gente vai ter que reconhecer. Lembrando que o diretor geral da escola já é membro nato. Então, assim, mas eu tenho um adjunto, aí o adjunto, então, é o administrador escolar? Aonde que está? Né? Porque, assim, a gente tem essa categoria. Então, categoria profissionais da escola vão ter esses professores, orientadores, supervisores e administradores, e os outros. Quem são os outros? Servidores em funções administrativas. E aí a gente tem que lembrar que é a administração da escola. A pessoa que cuida da limpeza da escola, ele faz uma administração daquele espaço da escola, é uma administração da limpeza da escola, então ele está aqui com o servidor. Ele administra a merenda escolar, então ele também está aqui. Então a gente precisa, mais do que nunca, pensar nessa questão para a gente não ter problema. Passa, Ivan, por favor.
E lembrando, né, professora Márcia, Ah. que a escola não trabalha na lógica da empresa, né? Não, de Né? forma nenhuma. Aí a administração de uma empresa, o setor administrativo, o setor, né, não é nessa lógica. Lá no artigo da FDB, eu já vou catar ele aqui, ele está falando quem são os profissionais da educação. E nesta semana, depois a gente coloca a matéria lá, o MEC já iniciou uma discussão para definir, porque isso não fica claro, Não né? fica. Então, fica claro, o MEC já atento a isso, já começa uma outra discussão para nomear, para dizer, né? Lembrando hoje que a própria lei do Fundeb, ele já amplia, né? E claro que ele tem o magistério como atividade fim da escola, isso ninguém nega. O magistério né? Ali o professor, o aluno são a finalidade da escola, finalidade no sentido do processo ensino-aprendizagem, né? E as demais ações, né, que estão dentro da escola, complementares a esse processo ensino-aprendizagem, mas que hoje já há um entendimento que todos eles são profissionais da educação, né? Então, como a Márcia está falando, como que nós vamos qual requisitos, como que nós vamos descrever essa categoria para que ela participe do conselho escolar? E outro fato, né, professora Márcia, a nossa terceirização. Isso Já é fato, né? O Estado hoje já não tem mais profissionais por concurso nessas atividades da escola de limpeza, conservação do patrimônio, produção da alimentação escolar. São servidores terceirizados. E aí a gente entra na questão dos regimes. O Estatuto dos Funcionários Públicos de São João de Meriti, ele fala dos regimes que se tem. Tem um regime de pode-cibilidade do regime CLT, o servidor que está ali em cargo em comissão, mas ele é designado para aquela escola. Ele só vai para a escola com memorando, né? Então, naquele momento que ele está na escola, ele é um servidor num cargo comissionado, diferente de mim, que estou num cargo efetivo. Mas ambos somos servidores com regimes de trabalho diferenciado. E hoje nós temos esse fenômeno, que já é um fato, da terceirização das atividades meio, né? Então, quando a gente vai pensar quais são os requisitos de participação para essa categoria dentro do conceito escolar, nós vamos ter que ter muita atenção, né, nessa descrição. E aí, Keila, continuando o que você está falando, é assim, essa categoria profissionais da escola, a gente precisa realmente revisitar os nossos documentos, porque alguns que a gente já leu, fala assim, profissionais estatutários. Se você coloca isso, todos esses profissionais terceirizados estão fora. Então, assim, e se é uma tendência que a gente vem observando hoje no Brasil, dessa categoria de profissionais serem terceirizados, a gente tem que tirar essa palavra estatutário, a gente teria que colocar nos diversos regimes. Então, a gente precisa rever para adequar, senão a gente vai ter, esses profissionais vão ficar de fora. Aí quem vão ser esses demais servidores em funções administrativas? Somente a pessoa que trabalha na secretaria da escola? Então, assim, e os outros vão ser representados como? Como é que as vozes deles, já que a gente trabalha pelos pares, vão ser ditas? Então, a gente está chamando atenção para que vocês vejam isso. Aí, a outra categoria, tem a categoria dos profissionais da escola e tem a categoria da comunidade atendida pela escola. Quem a escola atende? Os estudantes, e aí são todas aquelas discussões que a gente já vem falando, né? Estudantes de que idade, de que maneira eu tenho que revisitar isso, o que pode ou não, conversar aí com as suas procuradorias. A Keila já trouxe algumas sugestões da gente não falar de idade, né? E isso é importante a gente pensar, mas tem que olhar o documento, que é o que, se hoje está posto lá, até que ele seja alterado ou revogado, é o que vale. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, tá? Do estudante, para o pai ou responsável de alunos, e aí, assim, isso aqui a gente trouxe da alteração da lei. Está escrito dessa forma, pais ou responsáveis, porque quem são os responsáveis?
É outra questão que a gente precisa entender, porque os pais é tranquilo, você pega a certidão de nascimento, tá lá. Keila é filha de quem? De Márcia e Ivan, por exemplo. Ok, mãe e pai. Agora, se não, Keila não é cuidada nem por mim, nem pelo Ivan, que somos os pais biológicos, por exemplo, de Keila, ela é cuidada por quem? Quem é que tem ela é responsável legalmente, quem tem essa guarda da Keila? Quem está lá respondendo por Keila? Né? Então, assim, a gente precisa olhar isso para dar esse direito que está lá, está posto em lei. E a outra questão são os membros da comunidade local. E isso é uma grande discussão, que a gente já vem falando também com vocês. Está lá na lei que o membro da comunidade local, mas é qualquer membro? Né? A gente está aqui só fazendo reflexões, tá? Não estamos trazendo receita de bolo para ninguém, porque cada um tem sua realidade. Mas, assim, quem são os membros da comunidade local? Essa comunidade local pode ser uma grande aliada para a escola, mas dependendo de quem é esse membro da comunidade local, pode ser um grande prejuízo para a escola. Então, assim, que mecanismos nós vamos criar para poder ter essa comunidade local, que está posta lá como um direito na lei, mas ela não interfira de uma forma que venha prejudicar a escola. Então, assim, a gente tem que criar algum dispositivo legal que essa comunidade local tem que ter, por exemplo, alguns pré-requisitos. A comunidade local tem que ser alguém que, de alguma forma, já participa com a escola, dando um exemplo. Se tem uma universidade próxima da escola, por exemplo. A universidade faz pesquisa dentro dessa escola. Já tem um grupo de pesquisadores que estão lá fazendo mestrado, doutorado, enfim, e vão à escola, estão dando feedback para essa escola, estão trazendo... Essa comunidade local já tem uma relação com essa escola. Então, se alguém dali se candidata, essa comunidade escolar pode aceitar essa candidatura, esse é um caminho. Né? Aí, assim, tem que criar um dispositivo que a comunidade escolar avalie a candidatura de quem é da comunidade local, porque senão a gente vai abrir portas para qualquer pessoa entrar. E aí, assim, a gente pode abrir portas para qualquer pessoa entrar? São perguntas que vocês têm que se fazer. Nós não temos resposta, porque cada um tem as suas, mas é importante chamar atenção para isso aqui, principalmente agora, né? A gente tem recebido ouvidorias na secretaria por conta do período eleitoral. Algumas pessoas querem se candidatar lá na comunidade local, como membro da comunidade local agora, porque entenderam que a escola tem, ali por trás tem um universo de 500 pessoas, dependendo da escola, tem 800 alunos, e se eu sou candidata ao conselho escolar, eu faço propaganda política ali, gratuita. Então, assim, eu posso aceitar essa pessoa? Que mecanismos eu tenho escrito lá no meu dispositivo legal que aceita essa candidatura? E aí tem gente que aparece só no período de eleição, depois ele sai? Então, assim, a gente está aqui trazendo reflexões, tá bom? Márcia, você trouxe algo importantíssimo, né? A gente está vendo isso agora até aqui mesmo com os nossos articuladores, né? Alguns vão estar aí nessa espreitada que a gente assim, acha participando da vida política do país. E aí o mecanismo dessa comunidade local e de todas as outras comunidades. Caso participe do pleito, ele se afastará naquele mesmo período que o TSE já diz para as outras funções. Eu acho que hoje, né, amanhã, é o último dia das pessoas estar exercendo alguma função, né? Então, esse mecanismo a gente já tem que trazer. Né? Eu tenho um professor, ele vai se candidatar, ele tem que se afastar naquele período que o TRE já colocou. Né? Eu acho que é hoje, né? Amanhã, dia 4, né? Já não pode estar mais. Hoje é dia 4, eu acho que é 5. Né? Eu acho que é amanhã, dia 5. Então, já trazer, né? Isso que Márcia está falando é importantíssimo. No meu conselho, na minha resolução, não tem isso. Né? E como se não tem, de repente, um candidato falou, não está falando nada, não. Aí, o que eu vou usar? Vou usar a lei do TRE. Né? Mas os participantes do Conselho Escolar, no normativo de São João, não está previsto isso.
né? Então, a gente tem que prever isso. Uma vez que essa pessoa vá para um pleito, e a gente acha até, né, a participação da vida política do país, ele já tem que estar lá na minha legislação, que automaticamente ele está afastado do conselho escolar e seu suplente assume. Por isso que a gente tem a suplência, né? Ele não vai poder mais ter contato, ele não vai poder mais vir para as reuniões e tudo mais, né? Então, isso já é um alerta para a gente trazer já para as nossas legislações, essa possibilidade de afastamento nesses períodos aí eleitorais. Perfeito, Keila. Eu acho que, assim, nos documentos que eu já li, eu acho que eu nunca vi isso escrito, mas é um alerta, né? Em período eleitoral, agora, ouvindo, né, recebendo as ouvidorias, eu falei, opa, a gente precisa falar isso para o povo, tem que estar escrito isso. Aí alguém aqui está, Raquel, Sueli, colocaram, é dia 5, tá? É amanhã que não pode mais. E alguém perguntou, lendo aqui enquanto você falava, eu fui lendo os comentários, qual é a lei que ampara isso? É o que ele acabou de falar, é a lei do TRE, que ela é publicada a cada período eleitoral. Né? Tem o período eleitoral lá dos deputados que são diferentes da municipalidade, e aí a gente tem que ficar atento. Mas se a gente coloca lá um dispositivo legal dentro dos nossos atos normativos, que em período eleitoral municipal, estadual, sei lá, federal, membros do conselho escolar que venham a ser candidatos precisam se afastar, vai seguir, de acordo com as normativas do TRE, está posto. Então, assim, eu só estou chamando a atenção aqui para vocês, porque nós estamos num período crítico nesse sentido. E se tem pessoas fazendo eleição nesse momento para os conselhos escolares, e está lá posto que membro da comunidade local pode participar, algumas pessoas podem querer se apropriar deste lugar. Então, assim, a gente precisa amarrar muito bem esse membro da comunidade local, porque a gente está falando de pessoas que, teoricamente, se vão ser candidatas e tudo mais, são pessoas idôneas, porque passa por aquele crivo lá todo do TRE. Mas a gente tem que pensar em um poder paralelo, pessoas que vão agir de má fé, que podem também encontrar uma porta aberta. Então, assim, a comunidade escolar precisa, né, avaliar essa candidatura e validar se ela pode ou não. E que mecanismo tem que ter? A gente tem que ter escrito isso. Tem que ter participado de uma atividade, sei lá, na escola, tem que ter presença, não sei o quê, tem que ter alguns critérios. Senão, a gente vai abrir as portas e aí as pessoas vão falar assim, mas está posto uma lei maior, está lá garantido. Ok, a gente não quer negar, porque a gente entende que esse entorno da escola, que é a comunidade local, interfere e colabora com a escola, assim como a escola também, com os muros para além dela. Mas quem é essa pessoa que a gente está convidando? É a mesma coisa assim, quem é que você convida para entrar na sua casa? É meio que isso, tá? Só uma reflexão. E aí a gente dividiu aqui só para vocês entenderem quando o Keila chama a atenção das categorias. A gente aqui, enquanto GAF, se classificou assim para ficar mais fácil. A categoria profissionais da escola, que são professores, orientadores, administradores e os servidores administrativos, e a categoria atendida, quem é? Estudante, pais responsáveis e esse membro da comunidade local. Pode passar, Ivan. Aí, aqui é uma outra questão, né? Então, depois que a gente falou tudo isso, como é que vai ficar composto esse conselho escolar? O diretor, membro nato, os professores, os servidores, aí aqui os professores entendam todos esses outros que a LDB veio trazendo, os pais responsáveis, os alunos e essa comunidade local. Isso, todos esses juntos vão formar o conselho escolar. Pode passar, Ivan. E aí, o que a Keila falou muito bem lá atrás, a gente só está aqui relembrando para a gente poder fazer a nossa oficina. Eleição entre pares, não existe mais aquela história de chapa, né? Os cartórios, vocês devem passar por isso, quando vem naquelas orientações cartoriais, o que precisa para poder, quando você faz o conselho que é registrado em cartório. Aí vem lá, eleição, livro de ata da última eleição, estatuto, e não sei o que lá, e aparece assim,
como foi publicizado as chapas. Por que eles estão falando de chapa? Porque geralmente todas as outras organizações têm uma chapa. Né? Quem é que vai ser eleito? A Associação de Moradores tem uma chapa. Keila, presidente, Márcia, vice-presidente, Raquel, tesoureira, Ivan, secretário, não sei o que. E aí, assim, você elege a chapa. Ou seja, eu só gosto da Keila, né? Mas para a Keila ser eleita, eu tenho que levar a Raquel de brinde, a Márcia e o Ivan. Não tem jeito. Senão a Keila não entra. E é uma chapa. Aqui no Conselho Escolar não existe isso. Aqui, assim, são os pares. Professor só vota em professor. Né? Servidor só vai votar em servidor. Pai de aluno vai votar em pai de aluno. Aluno é aluno. Comunidade local é comunidade local. Por quê? A gente vai trabalhar com o princípio da representação. Aquele professor que foi eleito, ele tem que conversar com seus pares, porque quando ele vier para uma reunião do Conselho Escolar, ele não fala por si, ele fala pelos seus pares. Então, a fala dele é a escuta ativa que ele teve com seus pares e ele transforma aquilo ali numa decisão daqueles pares, colegiada. Então, a gente está chamando atenção para que aqui não tem mais chapa. Tanto que, como que pode ser um processo eleitoral do Conselho Escolar? Principalmente o pessoal que trabalha com sexto ao nono, um alerta. Os professores do sexto ao nono, geralmente, a gente tem, não sei nos municípios de vocês, mas aqui na nossa região é muito comum que a gente tem grupo de professores que moram no Rio de Janeiro, em Niterói, enfim, e vêm trabalhar aqui na nossa cidade. Então, tem um grupo que trabalha segunda e terça-feira, porque eles verticalizam, e tem um outro grupo que trabalha, por exemplo, quinta e sexta. E aí, se eu fizer a eleição do Conselho Escolar em um único dia, um grupo grande de professores não votam, eles não participam. Então, como é uma eleição entre pares e não mais por chapa, pode ser um dia para professores, ou 2 dias, por exemplo, vai ser segunda e quarta que vai ter votação para professor. Para servidor vai ser só na terça. Para o pai de aluno vai ser a semana inteira. Então, por isso, porque é eleição entre pares. Então, não precisa mais ter um único dia, uma chapa, nada nesse sentido, tá bom? Pode passar, Ivan. E aí, a outra questão que vocês precisam pensar é nessa questão de qual é o tempo do mandato. Tem muitas perguntas nesse sentido. Qual é o tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Depende do que está posto lá na sua lei. Existe um período adequado? 1 ano é pouco, isso a gente já sabe. Nunca menos, né? Nunca menos de 2 a gente recomenda, porque é o tempo processual. Agora, pode 3? Né? Pode. Não tem nada que proíba. Na própria lei maior não fala isso. Então, assim, mas vocês vão precisar revisitar os documentos para poder saber. Porque vai ter confusão. Vai ter município que vão ser 2 anos, vai ter município que vai ser 3, tá bom? Pode passar. Só não pode ser 10, né, gente? 15. Senão já não é mais eleição. Informação importante aí. Pode passar, Ivan. É só assim, todo candidato, que a gente está falando de eleição. Então, o que o candidato precisa saber, né? Porque senão as pessoas se candidatam, depois falam, mas eu não sabia que era para isso, não, então não quero mais, não. Já vi alguns lugares que as pessoas fazem isso. Se candidatam, são eleitas, quando começa a trabalhar, sabe o que elas falam? Eu quero sair, eu não sabia que era para fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente está recomendando aqui, se é um processo eleitoral, é assim, o que você quer ser candidato? Quero. Então, o que é conselho escolar? Tem que entregar um documento para ele, tem que explicar para ele quais são os objetivos de fazer parte desse colegiado, qual é a missão de estar lá, qual é o processo seletivo da escola, né? Como que esse conselheiro pode contribuir, o que é ser esse representante do seu segmento. Então, é como se fossem perguntas de alerta para que essa pessoa, assim, quer ser candidato? Toma aqui o manual, né, do que é o conselho, quais são as regras, para fazer parte, porque depois, senão alguém fala assim, eu me candidatei, porque eu pensei que eu ia receber. Não, está lá escrito que é um trabalho voluntário, né? Eu me candidatei, mas é no horário depois do meu trabalho, o professor fala, né? Então, é importante que a gente pense nisso. Pode ir. Depois, se alguém lê aí as perguntas, que eu não consigo acompanhar os dois ao mesmo tempo, não. Né?
quais são as reuniões que esse conselheiro precisa participar, né? Das reuniões ordinárias. Aí a gente botou periodicidade, depende. Eu já vi municípios que ele se reúne frequentemente, a cada mês, já vi lugares que é de 2 em 2 meses, já vi alguns que é trimestral, porque é uma organização da rede como um todo. Então, assim, vocês vão ter que olhar lá para ver. E as reuniões extraordinárias? Essas não tem previsão para ninguém, é sempre que for necessário. Só que em alguns lugares, mesmo sempre que for necessário, diz lá que tem que ter no mínimo 24 horas de antecedência, então tudo isso precisa ser visto. Pode passar. Acabou. Oi, não passou não, Ivan. Acabou. Ah, tá. Não, mas aí agora a gente vai dar um intervalinho de 5 minutos para as pessoas levantarem, tomarem uma água. Vamos? Tá. Né? Eu acho que seria interessante, mas assim, É bacana. a gente tem que fazer um combinado, né? Porque senão a gente não vai dar conta. A ideia é que a gente só levante realmente para tomar uma água, ir ao banheiro, porque a gente também precisa, né, dar uma refrescada e volte daqui 10 minutinhos para a gente fazer a oficina. Pode ser? Combinado, galera? Então, assim, 10 minutinhos mesmo. Ivan, coloque aí o cronômetro para a gente, por favor. Daqui a pouco a gente volta. Se tiver dúvidas, a gente lê também, é o tempo de ler o chat, a gente responde e vai para a oficina. Tá bom? Obrigada, pessoal.